Bom, então vou retomar o produto escalar, fazer uma rápida retomada. Então, o produto escalar, está filmando, né? Está vermelhinho ali, o produto escalar, vou partir de uma definição geométrica, né? Então a gente pega dois vetores, U e V, formando um certo ângulo θ, e aí a gente representa que o produto escalar U por V é igual a norma de U, que é um nome metido para o tamanho de U, vezes a norma de V, vezes o cosseno de θ. Isso aqui também é anotado às vezes assim, né, por um ponto. U escalar V. Eventualmente pode haver uma certa dubiedade aqui, porque eu tenho uma certa preguiça. Vetores geralmente são representados com uma flechinha em cima ou com negrito. Eu fico com preguiça de ficar botando flechinha em cima de vetor. Também, talvez para a gente se acostumar que tudo é vetor. Bom, então a gente parte dessa definição e observa o seguinte, né? Vou colocar aqui o vetor U assim na horizontal, fica mais fácil. Quando você olha aqui o V, você pode também pensar assim, você tem a projeção de V na direção U, projeção sobre U do vetor V é a norma de V vezes o cosseno θ. Está aqui o ângulo θ, então esse tamanho daqui vezes o cosseno θ dá esse cara daqui. Sendo que isso tem um sinal, esse número aqui, né? Quer dizer, se o V, por exemplo, se o V tiver, se eu multiplicar o V por um número negativo, por exemplo, a projeção sobre U de T vezes V, então o que acontece? Isso vai dar a norma de T vezes V, vezes o cosseno, agora desse θ1 aqui, né? Isso aqui seria o T vezes V. Então, cosseno θ1, só que a norma de T vezes V vai ser o módulo de T vezes a norma de V. E o cosseno desse θ1 aqui é menos o cosseno de θ. O mesmo, a projeção do mesmo tamanho, só que ela sai com sinal trocado. Então, menos cosseno θ. Só que como o T é negativo, o módulo de T com o sinal menos é o próprio T. Então, isso daqui, na verdade, dá T, norma de V, cosseno θ, que é igual a T vezes a projeção sobre U do V. E também é verdade também o seguinte, né? Se você tem aqui se você botar aqui um V1, aqui um V2, então esse aqui é o V1 mais V2, a projeção do V1 mais V2, que é esse aqui, é a projeção do V1 mais a projeção do V2, que nesse caso é negativo. Esse V2 aqui tem a projeção negativa. Então, a projeção sobre U de V1 mais V2 é igual a projeção sobre U de V1 mais a projeção sobre U de V2. Independente, quer dizer, se o V2 apontar para cá, é mais fácil de ver. Então, sempre vale isso. E, ao mesmo tempo, esse cara daqui, ele pode ser escrito assim, esse é U vezes a projeção sobre U
do V, que é isso aqui. O que eu extraio disso daí? Né? Eu extraio disso daí, vou mudar essa figura um pouquinho para cá. Eu extraio algumas propriedades do produto escalar. Ó. A primeira é o seguinte, bom, então, propriedades. Primeiro é óbvio, né, que o produto escalar de U por V é igual ao produto escalar de V por U, quaisquer que sejam U e V. A segunda sai daqui é o seguinte, que o produto escalar de U por TV, como ele é norma de U vezes a projeção sobre U de TV, e a projeção sobre U de TV é T vezes a projeção de V, então esse T sai e isso vira T U escalar V. Olha só, escreve assim, fazer aqui um rascunhozinho aqui, produto escalar de U por V é igual a norma de U, norma de V, cosseno θ. Mas isso daqui é a norma de U vezes a projeção sobre U de V. Então, se eu colocar T vezes V aqui, eu tenho T vezes V aqui, mas continua valendo isso. Agora, esse daqui eu acabei de ver que é norma de U vezes T, a projeção sobre U do V. Então, isso aqui é T vezes norma de U vezes a projeção sobre U de V. Mas isso daqui é o produto escalar de U por V. Então, vale isso. É claro que da comutatividade eu tiro que também vale, né? TU escalar V é igual a T U escalar V. Terceira propriedade vem daqui, ó. Quer dizer, se eu fizer o produto escalar de U por V1 mais V2, eu vou fazer o produto da norma de U pela projeção de V1 mais V2, mas a projeção de V1 mais V2 é a projeção de V1 mais a projeção de V2. Então eu vou ter U com a projeção de V1 mais U com a projeção de V2. Então isso aqui vai dar U escalar V1, vou mudar transportar esse cara para cá, mais U escalar V2. É a mesma. O que eu faço aqui de novo no meu rascunho, né? Eu escrevo aqui no meu rascunho U escalar V1 mais V2 é igual a norma de U vezes a projeção sobre U de V1 mais V2. Já uso direto essa igualdade. Aí isso vai me dar norma de U com a projeção sobre U de V1 mais a norma de U com a projeção sobre U de V2. Isso aqui é a distributividade da multiplicação. Agora, este daqui é o produto escalar de U por V1 e esse aqui é o produto escalar de U por V2. Saiu. É claro que também, da comutatividade, sem pensar nada, eu tenho que o 1 mais o 2 com V é igual ao 1 com V mais o 2 com V. Essas propriedades aqui, elas me dizem que o produto escalar merece ser chamado de produto. Porque o produto tem exatamente essa propriedade
de ser distributivo em relação à adição. Para que serve essa probabilidade na hora de fazer uma conta Bom, variável? eu estou começando com elas aqui, eu já vou tirar, eu estou colocando o coelho na cartola. Daqui a pouco eu vou tirar o coelho da cartola. Tá? Porque até agora, eu só tenho, eu botei essa definição assim, né, do nada, mas ela é geométrica, né? Quer dizer, aqui eu estou com o produto escalar de U por V é igual a norma de U, norma de V, vezes cosseno θ. Então, se eu quiser calcular esse produto escalar, eu tenho que medir, né? Assim, eu teria que marcar os pontos, medir os tamanhos, medir o cosseno e multiplicar. Eu já sei em coordenadas, eu já sei calcular a norma de U e a norma de V a partir das coordenadas. Eu pego a soma, né, dos quadrados das coordenadas de U, tiro a raiz quadrada, eu tenho, mas o cosseno θ não, eu teria que ir lá medir. Então, o que eu estou fazendo, até agora, está uma coisa assim abstrata, mas o que eu vou tirar, o coelho que vai sair da cartola vai ser a possibilidade de calcular esse produto escalar diretamente com as coordenadas. E o que significará poder calcular o cosseno do ângulo diretamente das coordenadas, que é uma coisa não trivial. Medir ângulo, na verdade, é uma coisa... A gente só consegue medir, mais ou menos, segmentos de reta. O ângulo, você teria que medir um arco. Você teria que fazer vamos dizer, como o ângulo é a relação entre o arco de círculo e o raio, você poderia fazer um círculo de raio 1, mas teria que medir o arco. Medir arco, na verdade, é impossível. Vamos dizer assim, mesmo para alemães e tal, suíços, sei lá, que tem uma tradição lá de fazer coisas de precisão, medir assim diretamente é impossível, teria que ter alguma outra forma física. Mas o que a gente vai ver aqui é o seguinte, falta agora eu acrescentar a seguinte coisa. Vamos dizer, no meu espaço vetorial, do plano, né? Quando eu pego um sistema de coordenadas canônico, eu já digo, bom, tem o E1 e o E2, que são vetores unitários e ortogonais. Então eu sei que o tamanho de E1 é 2, o tamanho de E2 o tamanho de E1 é 1, o tamanho de E2 é 1, e o ângulo entre eles é reto. Então eu posso garantir o seguinte, que E1 escalar é 1 e é a mesma coisa que E2 escalar é 2. O cosseno entre qualquer vetor e ele mesmo. Na verdade, isso aqui vem do fato, né, de que o produto escalar de V por V, qualquer que seja V, é a norma de V ao quadrado. E o produto escalar de E1 por E2, que é o mesmo que E2 por E1, é zero. Então, a partir daqui, eu tenho o coelho dentro da cartola, agora é só tirar. Eu coloco aqui o meu sistema de coordenadas, está aqui o E1, está aqui o E2, aí eu pego os vetores U, então U é x1 é 1 mais y1 é 2. Pego aqui o vetor V. Então, o V tem x2 é 1 mais y2 é 2. E aí eu simplesmente escrevo, né, o produto escalar de U por V
Entendeu? Quer dizer, aqui usando as coordenadas, pensando as coordenadas do vetor. São as coordenadas desse ponto também. Então eu escrevo, isso daqui é x1 é 1 mais y1 é 2, escalar x2 é 1 mais y2 é 2. E agora eu uso essas propriedades. Uso essas propriedades, todas elas. Quer dizer, essa aqui eu uso para não ter que repetir coisas. Então, uso essas propriedades e isso me dá o quê? Por exemplo, eu posso começar separando aqui. Então, isso aqui vai me dar x1 é 1 com x2 é 2 mais y2 é 2 mais y1 é 2 com o mesmo cara. x2 é 1 mais y2 é 2. Separei, usei essa distributividade aqui. Em seguida, em cada uma dessas, eu faço a distributividade aqui. Então, isso aqui vai me dar, eu vou ter aqui, x1 é 1, x2 é 2, mais x2 é 1. x2 é 1. Aqui eu tenho x1 é 1, y2 é 2, mais y1 é 2. 1 é 2 com x2 é 1 e mais y1 é 2, y2 é 2. Agora eu começo a tirar os t's. Os t's aqui são x1, x2, x1, y2, y1, x2, y1, y2. Então quando eu tiro o primeiro aqui, sai o x1, fica o E1. Mas eu vou aproveitar e vou tirar o segundo de uma vez. Preguiça. Então aqui vai x1, x2 vezes E1, E1. Aqui sai esse, x1, y2 vezes E1, E2. Aqui sai y1, x2, E2, E1. E aqui sai y1, y2 é 2, é 2. E agora eu sei que esse cara daqui é 1, esse cara daqui é 0, esse daqui também é 0, e esse daqui também é 1. Então isso aqui me dá x1, x2, mais y1, y2. Então, o que eu estou fazendo é o quê? Eu estou partindo de uma definição puramente geométrica, aí, vamos dizer, aceitando alguns fatos visíveis de geometria, que eu não vou ficar parando para demonstrá-los, senão eu teria que fazer um curso de geometria euclidiana para poder sair provando todas as coisas. Eu consegui obter essas propriedades. E agora essas propriedades na vida real me dizem o seguinte: se eu quiser calcular, moral da história, né? Se eu quiser calcular a norma do vetor V, eu sei que eu faço o produto escalar de V por V e tiro a raiz quadrada. A norma do vetor U, eu faço o produto escalar de U por U e tiro a raiz quadrada. Mas até aí, nada demais. Mas isso aqui pode ser feito agora com coordenadas. Isso aqui é feito em coordenadas. E se eu quiser o cosseno θ, o cosseno θ é o quê? Eu divido o produto escalar pela norma de U vezes a norma de V. Então isso aqui é o produto escalar de U por V, dividido por isso daqui. E tudo isso aqui pode ser calculado diretamente das coordenadas. Então, se eu der as coordenadas do vetor U, as coordenadas do vetor V, eu consigo calcular esse tamanho e principalmente este ângulo sem
sequer fazer o desenho. Repara que para você fazer, minimamente assim, como primeira motivação, para você fazer computação gráfica, o computador ele é uma máquina cega, né, e desprovida de tato. Geometria para o computador, como para a gente, não faz nenhum sentido. Então, tudo que a gente faz em geometria no computador tem que ser feito por meio de coordenadas. Porque aí coordenada, tudo bem, você bota lá na tela, marca tantos pixels para cá, tantos pixels para lá, acende, beleza, isso dá para fazer o computador fazer. Então nós precisamos que todas as entidades geométricas sejam traduzidas em coordenadas. Então o produto escalar ele tem esse primeiro poder aqui. Na verdade, o poder dele é muito maior. Inclusive, o que eu faço aqui é uma certa inversão histórica. Até onde eu sei, o produto escalar não nasce assim. Ele nasce assim. E ele não nasce em R2, ele nasce direto em R3. Na verdade, o primeiro produto escalar é mais complicado ainda, ele vem com integral. Mas, então, temos isso. E aí nós podemos, eventualmente, fazer geometria usando o produto escalar. Uma das coisas mais importantes é que é simples verificar se um ângulo é reto. O ângulo é reto sem só ser o produto escalar dos vetores. Você bota lá para medir o ângulo, é zero. Talvez um exemplo. Um exemplo seria pensar o seguinte, ó, imagina que você tem aqui dois pontos A e B, e aí você desenha um círculo de diâmetro AB, então tem aqui o centro C, vou botar O mesmo, e aí você tem aqui um ponto C sobre esse círculo. Será que a gente consegue provar que esse ponto C estará no círculo sem somente ser esse ângulo daqui é reto? Então vamos pensar assim, vou chamar esse, estou gostando desse, não, vou chamar de alguma outra coisa. Sei lá que nome eu vou dar aí. Vou deixar ele sem nome. Vamos colocar aqui uma origem em algum lugar qualquer. Bom, aliás, em vez de colocar a origem aqui, vamos fazer o seguinte, coloca um ponto C e vamos botar a origem em C. Tá? Aqui é a origem. Então vamos chamar esse vetor aqui de U, esse vetor de V. O raio, esse cara aqui agora, né, esse ponto aqui, passa a corresponder a 1/2 de U mais V. Esse cara daqui, ó, se eu fizer U menos V, é esse daqui. Como esse cara também é o ponto médio, né, esse camarada daqui é 1/2 de U menos V. E aqui tem outro igualzinho a ele. Só desenhar ele na verdade. Outro igualzinho a ele daqui, que também é 1/2 de U menos V. Então, a distância, esse aqui é o centro do círculo. A distância ao centro do círculo, de C até o centro do círculo, é 1/2 de U mais V.
Então, C está no círculo, C e somente C, a distância dele ao centro, 1/2 de U mais V, quer dizer, o tamanho desse cara daqui, é igual ao raio, que é isso daqui ou isso daqui, que é o tamanho 1/2 de U mais V, de 1/2 de U menos V. Tá? O que eu estou fazendo? Né? Eu tenho esses 3 pontos e escolhi não é nem um sistema de coordenadas, escolhi uma origem que eu coloquei aqui em C, e aí, com a origem em C, na verdade, ó, chamei esse cara daqui de... Esse daqui é a origem. Uma vez que esse cara é a origem, o ponto B corresponde a um vetor que eu chamei aqui de V. E o ponto A a um vetor que eu chamei de U. O ponto médio corresponde ao vetor 1/2 de U mais V. Então, a distância desse cara, desse ponto aqui até a origem, é a norma desse aqui. Por outro lado, o raio do círculo é esse tamanho, que é igual a esse. Quer dizer, você fazer U menos 1/2 de U mais V, dá, ó, tem U menos meio de U, que dá meio de U, e menos meio de V. Então, isso aqui dá 1/2 de U menos 1/2 de V, que é isso aqui. Esse aqui. Se você fizer 1/2 de U mais V menos V, esse cara daqui, isso daqui dá 1/2 de U, aí você tem meio de V menos V, dá menos meio de V. Então, menos meio de V. Então, realmente, esse cara e esse aqui, todos os dois dão isso. Esse é o raio do círculo. Então, essa distância tem que ser igual a essa. Essa é a condição necessária e suficiente para que o ponto C esteja no círculo. Bom, mas como são números positivos, eu posso também elevar ao quadrado. Uma vez que eu elevo ao quadrado, bom, eu tenho aqui 1/2. Quadrado da norma do cara é o produto escalar dele por ele mesmo. 1/2 de U mais V, escalar 1/2 de U mais V, tem que ser igual a 1/2 de U menos V, escalar 1/2 de U menos V. Isso é equivalente a isso. Bom, aqui é claro, né, que sai meio, sai 1/4 aqui, sai 1/4 lá, então esses meios todos eu posso esquecer. Então eu tenho o produto escalar de U mais V com U mais V. Observa que esse produto escalar, se fosse o número U mais o número V, vezes o número U mais o número V, ao quadrado, então, o número U mais V, daria U ao quadrado, mais 2 vezes U vezes V, mais V ao quadrado. Aqui é a mesma coisa. Por quê? U com U, isso é a norma de U ao quadrado. Depois eu tenho aqui V com V, e aqui ó, eu tenho U com V e V com U. Mas como U escalar V e V escalar U são a mesma coisa, então isso aqui é mais 2 vezes U escalar V. E esse daqui, ó, tem U escalar U, depois eu tenho menos V escalar menos V, tenho menos V menos 1 vezes V, então sai menos 1 aqui, sai menos 1 ali, vira 1, V escalar V, tá? É o que fica, né? V escalar V. E depois, ó, eu tenho U escalar menos V, que é menos U escalar V, e tenho menos V escalar U, que é menos V escalar U, que é menos U escalar V. Então, aqui, menos 2 vezes U escalar V. Agora, ó,
ainda posso cortar o 2 com o 2, passar esse cara para cá, e aí eu tenho 2 vezes o escalar V igual a 0. Posso cortar esse 2. Então, ó, se eu partir, se o cara estiver no círculo, eu chego à conclusão que o escalar V é 0, então esse ângulo é reto. Se a origem não estivesse no círculo, a sugestão. Se a origem não estiver aqui, é a mesma coisa, bota a origem onde você quiser, vai só dar mais trabalho. Mas para transformar, para trasladar na origem, não é interessante não, nesse caso. Vamos dizer, você escolhe. Aqui eu estou com o problema, vamos dizer, o problema aqui é esse, né? Eu tenho esse cara no círculo, eu quero saber esse ângulo. Então eu olhei e disse, poxa, o melhor lugar para eu colocar a origem é aqui. Se por acaso eu não tivesse essa ideia, ou sei lá, eu tivesse dito, não, mas coloca a origem aqui. Então tudo bem, esse cara daqui seria um certo vetor U, esse aqui seria outro vetor V, esse aqui seria um vetor W, e agora aqui seria um meio de U mais V de qualquer maneira. Aí você vai ter que fazer a distância de W até aqui, expressar a distância de W até aqui, depois você vai ter que fazer o produto escalar desses dois caras, né, que seria V menos W e U menos W. Daria muito mais trabalho. Aliás, em geral, num problema, qualquer problema, né, não só de matemática, às vezes você respirar fundo, às vezes você olha para um problema e diz, não, isso não vou conseguir fazer de jeito nenhum. E às vezes você respirando fundo, olhando um pouco para o problema, pensando um pouco, às vezes 5 minutos, às vezes meia hora, às vezes um dia, às vezes 10 anos, você diz, se eu fizer isso, vai ser mais fácil. Mas aqui vai ser só uma questão de contas, as contas vão ficar maiores. Aliás, é um bom exercício de qualquer maneira, você conferir, botar a origem em qualquer lugar. Então, em vez de ter só os vetores U e V, você vai ter U, V e W, expressar todas as distâncias envolvidas aqui e fazer a conta e ver. Às vezes, quando você não faz a melhor escolha, ficam umas contas meio grandes, né, que você olha, e às vezes você não tem a ideia algébrica que corresponderia a fazer a conta certa. Bom, mas aqui então eu queria observar o seguinte, supondo que o ponto C está no círculo, supondo isso aqui, eu passo para cá, passo para cá e passo para cá. Então eu chego à conclusão que se o produto escalar de U por V é 0, se ele está no círculo, o produto escalar é 0, então esse ângulo é reto. A recíproca fica mais fácil de fazer olhando para cá mesmo. Eu poderia dizer, mas como é que eu provo que se o ângulo é reto, ele está no círculo? Mas eu posso simplesmente olhar para cá e dizer, bom, se o ângulo é reto, então o produto escalar de U por V é 0. Então, 2 vezes o produto escalar de U por V é 0. Então, se eu somar aqui U escalar V, U escalar U com V escalar V, como esse cara é 0, ele é menos ele. Então, eu posso dizer, bom, 2 U escalar V é igual a menos 2 U escalar V. Depois eu somo U escalar U dos dois lados, V escalar V dos dois lados e chego nisso aqui. Daqui, eu digo, mas isso daqui é U escalar U mais V escalar U mais V, e esse aqui é U menos V escalar U menos V.
Depois eu boto o meio em cada um deles, depois eu chego aqui e aí digo, bom, é positivo, posso extrair raiz quadrada. Tá? Em geral, a gente faz isso já botando uma seta 6 somente C, 6 somente C. Geralmente, no 6 somente C nas contas, significa que você fez alguma coisa que você pode desfazer. Nem sempre é assim. Às vezes tem uma implicação que vai para lá, mas não volta. Então, aqui é um bom exemplo. De certa forma, o que a gente tem é o seguinte: uma vez que a gente tem as coordenadas, tem um sistema de coordenadas canônico, tem o produto escalar, a gente pode dizer o que é ponto, o que é reta, o que é comprimento de um segmento e o que é a medida de um ângulo. Então a gente pode fazer toda a geometria. Então todas as coisas de geometria que a gente faz usualmente, a gente pode fazer a partir daqui. A menos talvez algum impasse lógico, assim, é sempre perigoso. Tem um teorema de 1932, se não me engano, em que ele demonstra que se você fixar um sistema de axiomas e for deduzindo, sem entrar em detalhes, fazendo as deduções lógicas de tudo que é possível deduzir daquele sistema de axiomas, então o sonho é que se você enunciar uma sentença, a partir do sistema de axiomas, você seja sempre capaz de dizer se aquela sentença é verdadeira ou é falsa. Mas o que o Gödel provou é que sempre sobram sentenças que são indecidíveis. Então, você poderia inventar uma afirmação que não dá para decidir se ela é verdadeira ou se ela é falsa, simplesmente com deduções lógicas válidas. Versão assim um pouco popularizada do trabalho do Gödel. Então, a rigor, sempre poderia ter algum resultado aqui de geometria que fosse inalcançável, mas também teria resultados de geometria inalcançáveis com os axiomas da geometria euclidiana. Bom, vamos agora dar uma pausa assim. Eu quero começar a falar de números complexos. Vamos falar de números complexos. Os números complexos têm uma história, tem até um início meio rocambolesco, eu não vou contar toda a história, mas ela está ligada à busca de fórmulas de resolução de equações polinomiais. Então, claro, a equação de primeiro grau, não sei nem se dá para saber quando foi a primeira vez que resolveram a equação do primeiro grau. A equação do segundo grau tem lá a sua história, mas de qualquer maneira é uma coisa que quando a álgebra começa, as equações do segundo grau são resolvidas, né? Se você pegar uma equação ax2 mais bx mais c igual a zero, uma maneira de pensar nisso é tentar transformar isso num quadrado, né? Então você pode fazer assim, escrever a vezes x2 mais b sobre ax mais c sobre a igual a zero. Pode até descartar logo esse a, então supostamente é não nulo. E aí você pode pensar assim, vamos pensar isso como um quadrado, quer dizer, vamos fazer a seguinte coisa, pensa aqui esse b sobre a como 2b sobre 2a. Por quê? Porque a gente sabe lá, vamos ver, nosso background, eu sei que se eu fizer x mais alfa ao quadrado, isso dá x2 mais 2
alfa x mais alfa 2. Então isso aqui é a maneira de fabricar um alfa, né? Então a gente escreve isso aqui assim, né, como se fosse x2 mais 2 vezes b sobre 2a vezes x, está faltando b sobre 2a ao quadrado. A gente soma ele e depois subtrai. Então isso aqui mais c sobre a menos b sobre 2a ao quadrado igual a zero. Agora sim, esse cara daqui é um quadrado, né? Isso aqui é x mais b sobre 2a ao quadrado. Isso daqui é igual a b2 sobre 4a2 menos c sobre a. Bom, escrever isso assim de outra maneira, né? Isso aqui é b2 menos 4ac sobre 4a2. E agora, então esse cara ao quadrado é igual a esse cara daqui. Supondo que esse cara seja positivo, você pode escrever que x mais b sobre 2a é igual a mais ou menos, vou botar a raiz desse aqui, b2 menos 4ac, deixa o 2a aqui embaixo assim. E aí você tem x é igual a menos b mais ou menos raiz de b2 menos 4ac sobre 2a. Isso é uma forma que a gente acaba decorando, porque no colégio faz a gente fazer tantas contas com isso, mas de qualquer maneira. Então é relativamente simples. Quem já viu números complexos, eu acho que tem uma tendência a pensar assim, bom, os números complexos saem daqui, porque quando esse cara aqui é negativo, você tem que tirar a raiz de um número negativo. Mas a história não é bem assim, mas não é nem um pouco assim. Ela não é assim pelo seguinte, o surgimento dos números complexos vai começar a acontecer no começo do século XVI, no Renascimento, na Itália, 1500 e pouco. E nessa época, os números eram números positivos. Os números negativos já eram descartados, não era uma coisa ainda... Então, não faria muito sentido, num mundo em que os números são números positivos, você inventar números imaginários para que uma equação que não tem solução passasse a ter solução. Porque aqui a ideia de que você poderia tirar a raiz de um número negativo seria passar a ter solução uma equação que não tem solução. Não, a história não é bem assim. O que acontece na realidade é que já conhecida a fórmula para a equação de segundo grau, as pessoas buscam métodos para resolver equações do terceiro grau. Então você parte de uma equação assim, eu vou já botar assim, x3 mais ax2 mais bx mais c igual a zero, já que sempre pode dividir pelo termo de maior grau, o coeficiente do termo de maior grau. E aí a questão era essa. Tem toda uma história rocambolesca do cara que conseguiu pela primeira vez, que era um segredo e tal. Um outro momento eu posso até contar essa história, vocês procurem na internet também, tá lá. É muito legal. Mas uma maneira de tentar resolver essa equação é procurar simplificar. Então uma primeira simplificação seria tentar eliminar o termo de segundo grau. Tem umas, vamos dizer, vou tirar uns coelhos da cartola aqui, mas a gente poderia escrever x igual a z mais algum cara, alfa, e tentar escolher o alfa de maneira que essa coisa em z não tivesse termo do segundo grau. Então você bota z mais alfa ao cubo mais a, z mais alfa ao quadrado
mais B vezes Z mais alfa mais C igual a 0. E aí faz, né, isso aqui dá Z3 mais 3 alfa Z2 mais 3 alfa 2Z mais alfa 3 mais A Z ao quadrado mais 2A alfa Z mais A alfa 2 mais BZ mais B alfa mais C igual a 0, está enorme, né? E aí a ideia é providenciar para que esse termo daqui, os termos em Z2, se cancelem. Então você vai ter que ter 3 alfa mais A igual a 0. E aí você tem alfa igual a menos A sobre 3, resolve o nosso problema. Tá? Então, o fato é o seguinte, é que essa equação ela pode ser convertida numa equação em Z, Z3 mais PZ mais Q igual a 0. Eu não vou fazer todas as contas aqui para saber quem é o P, quem é o Q, mas o fato é que uma simples translação, né, fazer x igual a z menos a sobre 3, ou z igual a x mais a sobre 3, faz com que a equação não tenha mais o termo do segundo grau. E aí vira uma coisa assim. Tem um detalhe interessante, que eu também não vou discutir agora, que é o seguinte, existe uma condição para que essa equação aqui tenha 3 raízes reais distintas. É uma boa aplicação de derivada, vocês vão ver no cálculo, por exemplo, uma das maneiras simples de fazer. E essa condição vai, vamos dizer, se essa tiver 3 raízes reais distintas, como essa aqui é uma mudança muito simples, essa daqui terá 3 raízes reais distintas. E para isso existe uma condição em P e Q. Você pode fazer assim, digamos que você está lá no Renascimento italiano, então você quer você pode pegar lá uma equação que tenha 3 raízes reais positivas e distintas. Por exemplo, x menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3. Então as raízes são 1, 2 e 3, você multiplica e tem os coeficientes aqui. Na hora que você modifica para cá, isso aqui também terá 3 raízes distintas. Não serão mais todas as 3 positivas. Mas hoje a gente não tem mais problema com isso. Tudo bem, mas vai ter 3 raízes distintas. Bom, então apagamos isso e dizemos assim, bom, eu vou então tentar resolver uma equação do tipo Z3 mais PZ mais Q igual a 0. Aí tem maneiras de fazer, uma das maneiras aqui é fazer uma substituição devido à dieta, que é meio, vamos dizer, não é tão trivial assim de você enxergar, que é escrever Z igual a W, eu acho que é W menos P sobre W, se não me engano. Vamos fazer a conta, ver se funciona essa aqui. Você faz uma mudança, a mudança já é mais esquisitinha, né? Inclusive W aqui não pode ser 0 e tal, mas tenta isso. Então você escreve aqui W menos P sobre W ao cubo, mais P, W menos P sobre W, mais Q igual a 0. Vamos ver se dá certo, o que isso dá, se der certo. Então isso aqui vai dar W ao cubo, menos 3, aí seria menos 3 vezes esse vezes o quadrado desse. Vamos escrever aqui no rascunho, né? A mais B ao cubo é igual a 3 mais 3 A2B mais 3AB2
mais B3. Então, esse é o cubo, 3 vezes esse, que é P sobre W, só que vezes W ao quadrado. Então, P sobre W vezes W ao quadrado, W morre aqui e fica assim. Depois a gente tem mais 3 vezes W vezes P sobre W ao quadrado. Então, tem P ao quadrado. Não, eu acho que aqui não é W, eu acho que é P sobre 3W. Vou tentar aqui. Eu acho que é P sobre 3W. Então, aqui esse 3 aqui morre. Aí a gente tem, aqui a gente tem 3 W, e aí a gente tem P2 sobre 9 W ao quadrado. É isso mesmo? Se não for P sobre 3W, é 3P sobre W. Vamos ver se esse funciona. Então, corta aqui, 3. Então, aqui fica P2 sobre 3W. Aqui, 3W. E agora aqui, ó, mais PW, e aqui menos P2 sobre 3W, mais Q igual a zero. Faltou alguma coisa. Ah, sim, faltou o termo em P ao cubo sobre 27 W ao cubo. Aqui. Eu botei esse ao cubo, aí 3 vezes esse ao quadrado vezes esse, 3 vezes esse vezes esse ao quadrado, faltou esse aqui ao cubo. Eu estou acrescentando aqui do lado. E aí PW, e agora olha só, que milagre, aqui tem menos PW, corta com PW, aqui tem P2 sobre 3W, corta, então ficou, a minha equação passou a ser o seguinte, ó, W ao cubo, mais Q, mais é menos, né, que era menos P3 sobre 27 W3 igual a zero. E agora? Não sei se salta aos olhos, mas tem uma equação de segundo grau aqui, um bicúbico. Se você multiplicar por W ao cubo, você tem W ao cubo ao quadrado mais Q W ao cubo menos P3 sobre 27 igual a zero. E agora é só calcular o valor de W ao cubo e extrair a raiz cúbica. Então aqui você tem W ao cubo é igual a menos Q sobre 2 aqui, mais ou menos raiz quadrada de Q2 mais 4P3 sobre 27. E aí é que tem o detalhe interessante. Repare, esse negócio aqui vai ter raízes reais. Aqui a gente precisa que Q2, vou botar assim, 27 Q2 mais 4P3, isso seja maior ou igual a zero. Isso aqui para que W3 seja real. Para depois você ainda tem que brigar aqui. Acontece aqui uma coisa muito desagradável, que é o seguinte: se eu tivesse feito o trabalho antes para saber em que condições essa equação aqui tem 3 raízes reais distintas,
eu teria obtido o seguinte resultado, que isto daqui tem que ser negativo. Então, repara, se você partir de uma equação do terceiro grau com 3 raízes lindas, né? Pega x menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3, multiplica, tem uma equação do terceiro grau, aí você faz o primeiro macete para obter uma equação desse tipo. Então, você partiu de uma equação do terceiro grau com 3 raízes reais positivas, mudou para cá, fez esse negócio e tal, fez as contas todas, aí você diz, bom, tudo estará resolvido se eu achar esse W e extrair as raízes cúbicas. Aí, quando você olha, infelizmente, esse negócio tem aqui um número negativo. E aí, poxa, foi uma linda ideia que não deu certo. Então, fica aquela coisa assim agora. Mesmo depois, né, ainda tem que extrair as raízes cúbicas. Foi aí que realmente alguém disse, não, mas foda-se, vou continuar a conta. Continua. Bota aqui esse número negativo, chama a raiz desse número negativo de alguma coisa, deixa lá, raiz de menos 15, menos 11, sei lá, o que der aqui dentro. E continua fazendo as contas, operando. Então você fica com números da forma assim, que tem uma parte, sei lá, vamos dizer, 3 mais raiz de menos 11. Então, um número que tem uma parte, ainda não tinha esses números, mas tem uma parte real e uma parte aqui que é uma parte imaginária. E continua fazendo as contas, começa a operar com esses caras aqui e vai em frente. Se você corajosamente fizer isso, o que acontece é o seguinte, tem que acontecer. Se você partiu de uma equação que tem 3 raízes reais bonitinhas, no final das suas contas, esses números imaginários vão se cancelar e o resultado vai aparecer em forma de números reais mesmo. Então foi no momento em que parece assim, o primeiro cara realmente a levar isso às últimas consequências essa é uma história toda italiana, todos os personagens são italianos. Foi um italiano chamado Bombelli. O Bombelli, ele fez isso, chegou até o fim, inclusive, uma vez que ele, vamos dizer, que ele aceitou operar com números que eram imaginários, ele também aceitou operar com números negativos. Então, foi o cara que também inventou as regras dos sinais de números negativos. Professor, e o Cardano? O Cardano está aqui no meio da história. Porque essa história começa assim, tem o Scipione del Ferro. Resumidamente é o seguinte, o Scipione del Ferro, ele é o cara que é o primeiro a conseguir resolver a equação de terceiro grau. Mas hoje, quando um cara faz alguma coisa nova em matemática, a primeira providência dele é publicar, a não ser que ele trabalhe para o serviço secreto das Forças Armadas dos Estados Unidos, de Israel, lugar assim, pode ser que seja alguma coisa que vai ficar secreta, mas normalmente a primeira coisa que o cara vai fazer é publicar aquilo para todo mundo saber que ele fez. O Scipione não, porque a ideia, ele não era, acho que o cara não era valorizado por ter inventado a fórmula, ele era valorizado porque com aquela fórmula ele conseguia resolver problemas que os outros não conseguiam. Então ele tinha essa fórmula, era secreta, ele guardou essa fórmula e quase morreu sem revelar o segredo a ninguém, mas no seu leito de morte teve um chato lá que convenceu ele a ensinar. E aí correu um boato que esse outro cara, que eu esqueci o nome, sabia resolver a equação do terceiro grau, e isso motivou um outro cara chamado Tartaglia a correr atrás, e o Tartaglia conseguiu, independentemente, obter a fórmula da equação do terceiro grau. Tem até uma história meio rocambolesca que
como o Tartaglia sabia e o outro também sabia, organizaram uma espécie de duelo matemático entre os dois, em que cada um propôs 30 problemas ao outro, e como o outro, na verdade, só tinha aprendido, assim, o cara ensinou para ele, mas acho que ele não era tão bom assim, então ele não conseguiu resolver nenhum problema e o Tartaglia conseguiu resolver todos. Então o Tartaglia passou a ser o bambambam, o cara que sabia resolver equação de terceiro grau. E aí entra o Cardano. Cardano e seu assistente Ferrari, pelo que eu entendi, o Ferrari que era o cara bom na história, eles foram lá encher o saco do Tartaglia, para o Tartaglia revelar a eles o seu segredo. E o Tartaglia não queria contar de jeito nenhum, não queria, mas eles eram muito, aparentemente eram um cara muito persistente, e aí o Tartaglia concordou em contar, mas ele impôs uma condição, fez eles jurarem sobre relíquias sagradas que jamais revelariam o segredo. Então ficou assim, e quase que poderia ser que o Tartaglia também tivesse morrido sem falar nada, e o Cardano e o Ferrari também estavam impedidos. Acho que a gente tem que ter uma perspectiva histórica aqui, né? Hoje é provável que aconteça com alguns de vocês resolverem se casar até na igreja, tal, jurarem diante de Deus que vão manter aquele casamento até a morte, depois vocês quebrarão esse juramento e tudo bem, a vida vai seguir. Mas naquele tempo não era assim. Se o cara jurou sobre relíquias sagradas manter esse segredo, se ele revelasse o segredo, ele ia para o inferno, não tinha perdão, vai para o inferno e pronto. Então eles não podiam revelar o segredo. A coisa ficou pior ainda, porque em seguida o Ferrari conseguiu uma maneira de resolver a equação do quarto grau, mas o método dele passava por uma equação do terceiro grau. Então ele também não podia divulgar o método dele, porque isso implicaria em divulgar da equação do terceiro grau. Então eles estavam nesse impasse até que eles tiveram a seguinte ideia: eles ouviram falar que o Scipione tinha um caderninho onde ele anotava as suas coisas e que esse caderninho tinha ficado com o genro dele. Aí eles foram lá visitar o genro do Scipione del Ferro e, como eram aparentemente muito bons de conversa, convenceram o cara a mostrar para eles o caderninho. E aí eles viram lá o caderninho e efetivamente lá estavam as instruções sobre como resolver a equação do terceiro grau. Aí eles disseram: bom, agora nós aprendemos, podemos dizer, que nós vamos revelar a fórmula, não a que nós aprendemos do Tartaglia, mas a que nós aprendemos do Scipione, aí nós não juramos nada. E aí o Cardano publicou o livro, que é o Ars Magna, publicado em latim, está na internet, vocês podem achar, e lá tem a maneira de resolver a equação do terceiro grau. Isso é um marco histórico também pelo seguinte: naquele momento, o Renascimento era um momento de retomar as coisas da antiguidade grega, os conhecimentos da antiguidade grega. Muitos tinham sido preservados pelos árabes, muita coisa, a Europa tinha ficado muito para trás. Então, o Ars Magna, resolver a equação de terceiro grau, significa que os sábios do Renascimento, finalmente, eles sabiam alguma coisa que os antigos não sabiam. O Ars Magna tem esse aspecto histórico. E o próprio Cardano já dá uma indicação de que, mesmo no caso que aparece aqui a raiz do número negativo, seria possível continuar as contas, coisa que o Bombelli vai fazer depois. Tá? Então é uma história assim, cheia de detalhes pitorescos. Bom, mas em termos o que nos interessa agora é o seguinte: é que a partir daí as pessoas começam a manipular números que são da forma, sei lá,
A mais raiz de menos, vamos dizer assim, B2. Quer dizer que isso é um número negativo. E que depois, aos poucos, vão começar a ser chamados assim, né? Raiz de menos B2, na verdade, tem duas raízes. Uma seria BI e a outra seria menos BI. Entendendo que I ao quadrado é um número que dá menos 1. Então, modernamente a gente pensa assim, bom, existe um número I, que é um número imaginário, tal que I ao quadrado é igual a menos 1. E aí a gente trabalha com os números complexos, são números da forma A mais BI, onde A e B são números reais. Então isso é um número complexo. Então a origem dos números complexos é isso, que numa determinada situação histórica valia a pena introduzir números que nos permitissem extrair raiz quadrada de número negativo. Bom, são precisos, números complexos surgem na segunda metade do século XVI, no começo do século XVII, 1600 e pouco, já tem um conhecimento bastante bom sobre os números complexos, mas são precisos 200 anos, só aí na virada de 1700 para 1800, que surge a interpretação dos números complexos como pontos do plano. E assim como a gente pensa, os reais, sim, 0, que tem um número x, é um número real, os números complexos podem ser vistos da seguinte maneira: você marca aqui uma reta real, então aqui tem o número 1, e aqui você marca a reta imaginária, número i. E aí quando você marca o número x, esse ponto daqui é x mais yi. Então os números complexos são, desde apenas 200 anos, entendidos como pontos do plano. E bom, os números complexos se somam como? Se você tiver A mais BI somado com x mais yi, isso dá A mais x mais B mais y, i. Nada demais. Somam como? Então a soma de números complexos é a soma de vetores no plano. Tá? Agora a multiplicação de números complexos é assim, né? A mais BI vezes x mais yi. Bom, isso daqui multiplica com as regras de distributividade normais. Então isso daqui vai dar AX, depois BI vezes YI, tem B vezes Y, e I vezes I é menos 1. Então isso daqui dá menos BY. E depois a gente tem mais AY mais BX vezes I. Essas são as regras de somar e multiplicar números complexos. Bom, se a soma de números complexos corresponde à soma de vetores, e o produto? O produto é mais da interpretação geométrica do produto. Eu vou fazer uma pausa assim, né, e dizer também o seguinte: esse número aqui, esse número complexo, ele também pode ser representado no que a gente chama de coordenadas polares. E um ponto do plano, ele pode ser representado também da seguinte maneira: você chama esse tamanho daqui de R e esse ângulo daqui de θ. Então, se você tiver isso, você tem que x é igual a R cosseno θ e y é igual a R seno θ. De maneira que, se a gente escrever o ponto x mais yi, o R
é igual a raiz quadrada de x2 mais y2. Ele vai ser R cosseno θ mais I R seno θ. Também pode ser escrito assim, R vezes cosseno θ mais I seno θ. Que alguns abreviam por R cis θ, cosseno θ mais I seno θ. Eu não uso muito essa notação. Tem então, se eu fizer isso, ó, digamos assim então, que eu pegue o número A mais BI e escreva como ρ vezes cosseno alfa mais I seno alfa, e x mais y como R cosseno θ mais I seno θ. Então, vamos multiplicar. Então, A mais BI vezes x mais y vai ser igual a esse produto aqui. Multiplicando livremente assim, vai me dar ρr. Aí eu tenho cosseno alfa, cosseno θ, aqui tem menos, ó, I vezes I menos 1, então menos seno alfa vezes seno θ. Deixa eu botar uma chave aqui. E depois eu tenho mais cosseno alfa seno θ mais seno alfa cosseno θ. Isso aqui vezes I. Para quem conhece fórmulas de cossenos e senos da soma de dois ângulos, né? Isso daqui é igual a ρ vezes R cosseno de alfa mais θ. Isso aqui é o cosseno de alfa mais θ, e aqui é o seno de alfa mais θ vezes I. Então, isso significa o seguinte: se eu pegar o ponto x mais y, pegar aqui o ponto A mais BI, então aqui tem o ângulo alfa. O que acontece? O produto, ó, é um cara cujo tamanho já está aqui, ó, ρ vezes R, e o ângulo está aqui, é alfa mais θ. Então, o produto desses dois camaradas aqui vai ser um cara que vai ter um ângulo aqui, ó. Você bota aqui o alfa aqui, soma com θ, e o tamanho dele é o produto, na verdade é mais do que isso aqui, mas sairia do quadro. Então esse cara daqui é o A mais BI vezes x mais y. Multiplica os raios e soma os ângulos. Tá? Acho que vou pelo menos tentar mostrar essas fórmulas aqui. As contas aqui estão claras? Então falta... Então vou só fazer essa pequena digressão. Vou fazer uma coisa meio álgebra linear. Nós vimos o seguinte, que se eu fizer R θ igual a rotação, vou chamar de R alfa,
R alfa igual a rotação de alfa. Então a rotação de alfa ela faz o seguinte, ó, pega aqui está o E1, esse aqui é o 1, 0, esse aqui é o 0, 1. E quando eles rodam de alfa, vem parar aqui assim. Então esse cara daqui, ó, aqui é o ângulo alfa e aqui é o ângulo alfa. Esse cara daqui tem coordenadas cosseno alfa, seno alfa. E esse cara daqui tem coordenadas que vão ser menos seno alfa aqui, né? Menos seno alfa, cosseno alfa. Então, o cosseno alfa está aqui e o seno alfa vem aqui, mas com sinal trocado. Quando eu pego um vetor qualquer V, vamos chamar esse cara daqui de ε1, esse daqui de ε2. Se eu pegar o V, as coordenadas dele, V é igual a x é 1 mais y é 2. A rotação, você pode pensar assim, ó, tem um vidro aqui, com um furinho, um prego espetado aqui no meio, aí você desenha aqui o E1 em verde, por cima dele você desenha no vidro, no quadro ele está escrito em branco, aí você desenha no vidro ele em amarelo, por cima, e aqui também em amarelo. Aí você faz esse vetor aqui, que está aqui assim, e você no vidro você desenha ele em azul. Aí você roda o vidro de alfa. Quando você roda o vidro de alfa, o seu desenho, que estava aqui amarelo, amarelo, azul, vem parar aqui assim. Então o vetor V, que era x é 1 mais y é 2, ele vira x ε1 mais y ε2. Então aqui o R θ de V é igual a x ε1 mais y ε2. Claro? O que significa o quê? Que R θ, vou escrever o vetor V assim, ó, ele é x, y, são as coordenadas dele. Ele vira x vezes o ε1, que é cosseno alfa, seno alfa, esse aqui é o ε1, mais y vezes o ε2, que é menos seno alfa, cosseno alfa. Isso daqui, por definição, é a matriz cosseno alfa, seno alfa, menos seno alfa, cosseno alfa. Tá? Algum dos presentes quer perguntar alguma coisa? Tudo bem? Oi. Assim, vezes o xy. Né? Essa é a definição do produto. Muito bem. Imagina que o meu vetor V, seja unitário. Tá? Vamos fazer assim agora. Pega V, é um vetor unitário. Assim. Vamos diminuir o tamanho do V. Diminuir o R de V aqui. Então, meu V agora passa a ser cosseno θ é 1 mais seno θ é 2. As coordenadas dele, aqui tem o ângulo θ. O R de V, R θ de V, olha só, aqui tem
o R θ de V. Como o R, aliás, R alfa, né? R alfa. Escrevi θ aqui, mas é alfa. Alfa. O R alfa de V, claramente é o quê? Ele tinha um ângulo θ, esse ângulo daqui é alfa. Então ele tem o ângulo θ mais alfa. Quer dizer, o vetor V fazia ângulo θ aqui, ele girou de alfa, ele passou a fazer um ângulo θ mais alfa. Então Rθ de V tem que ser cosseno, quer dizer, isso aqui em coordenadas. Seria melhor fazer um desenho maior. Tá, vamos fazer um desenho maior. Vamos fazer o desenho. Vamos fazer um desenho só com um círculo unitário. Então, ó, está aqui o meu vetor V. Então, as coordenadas dele, aqui esse ângulo é θ. Então, ele tem coordenadas cosseno θ, seno θ. Digamos agora que ele girou de alfa. Então, ele veio parar aqui. Esse é o R alfa de V. Então, esse ângulo aqui é alfa. Consequentemente, o R alfa, então o V é igual a cosseno θ. Vou botar as coordenadas dele, botar ele em pé. Cosseno θ, seno θ. Agora o R alfa de V é cosseno θ mais alfa, seno θ mais alfa. Isso é direto, né? Não tem, só usei o fato de que rodou de alfa, então esse ângulo aqui é θ mais alfa. Mas por outro lado, usando lá o artifício do vidro, eu cheguei à conclusão que esse cara daqui tem que ser cosseno alfa, seno alfa, menos seno alfa, cosseno alfa multiplicado pelas coordenadas de V, que são cosseno θ, seno θ. Então vamos fazer a conta aqui. E a conta aqui me diz o seguinte, ó, o cosseno θ, cosseno alfa, cosseno θ. Acho que eu vou fazer um pouco menor aqui para... Vou fazer aqui direto. R alfa de V é igual a isso daqui. E agora eu vou botar aqui cosseno θ, seno θ nas coordenadas de V. Então aqui vai me dar cosseno θ vezes isso, mais seno θ vezes isso. Que é isso daqui vezes cosseno θ, seno θ. Estou substituindo nas minhas contas anteriores. Então, isso daqui vai me dar igual. Aqui eu tenho cosseno alfa, cosseno θ, seno alfa, cosseno θ. Mais, aqui eu tenho menos seno alfa, seno θ, cosseno alfa, seno θ. O que me dá cosseno alfa, cosseno θ, menos seno alfa, seno θ, e aqui me dá seno alfa, cosseno θ, mais cosseno alfa,
seno θ. Só que daqui, diretamente, ó, diretamente daqui, eu sei que o R alfa de V também é igual a cosseno de alfa mais θ, seno de alfa mais θ. Moral da história, magicamente eu acabo de provar que cosseno de alfa mais θ é igual a cosseno alfa cosseno θ menos seno alfa seno θ. E que seno de alfa mais θ é igual a seno alfa cosseno θ mais cosseno alfa seno θ. Tá legal? Então, isso aqui é o... Pode dizer, pô, foi meio mágico e tal, mas se você refizer todos os passos, realmente está demonstrado. O que significa um pouco o seguinte, é que todos os professores de matemática, todos os professores de matemática do mundo inteiro têm uma conta conjunta, e cada vez que um professor de matemática afirma uma coisa e não prova, todos ficam devendo a demonstração. Então, pode ser que muitos de vocês tenham visto essas fórmulas sem nenhuma demonstração, e eu estou pagando essa dívida. E quando eu afirmar aqui alguma coisa que eu não demonstrar, algum dia algum colega terá que pagar essa dívida para vocês, ou vocês mesmos se tornarão matemáticos, por conta própria, pagar essa dívida. Bom, então isso, vamos dizer, isso retorna aqui nos números complexos. Então, quando a gente escreve A mais BI igual a ρ cosseno alfa mais I seno alfa e x mais y igual a R cosseno θ mais I seno θ, quando você multiplica, no produto dá ρ vezes R, aí dá cosseno alfa cosseno θ menos seno alfa seno θ mais cosseno alfa seno θ mais seno alfa cosseno θ I. E aí você diz, bom, isso aqui é o cosseno de alfa mais θ, isso aqui é o seno de alfa mais θ. Então, quando você multiplica dois números complexos, você multiplica os módulos e soma os argumentos, que a gente chama dos ângulos. Bom, isso é ótimo para fazer potências, raízes enésimas, né? Então, vamos fazer. Por exemplo, se você tem que fazer o número x mais yi, se você escrever como R cosseno θ mais I seno θ, se você fizer isso elevado à enésima potência, fica com isso elevado à enésima potência. Bom, mas já que quando você multiplica números, você multiplica os módulos, esse aqui é o módulo. Então, se você multiplicar o número por ele, n vezes, isso daqui vai dar o módulo R elevado a n. E quando você vai somando os ângulos, você fica com nθ. Né? O ângulo θ, cada vez que você multiplica por um cara de ângulo θ, anda θ, então aqui vira cosseno de nθ mais I
seno de n θ. O que nos permite também extrair raízes, né? Porque, olha só, se você quiser, se você tiver um cara assim, né, que seja R cosseno θ mais I seno θ. Aí, digamos que você quer a raiz enésima desse cara. Vou botar esse símbolo assim, meio entre aspas, porque a gente usa esse símbolo mais para número real. Mas, quer dizer, significa o seguinte: eu estou procurando um cara que seja ρ cosseno alfa mais I seno alfa, de maneira que esse cara elevado a n seja igual a R cosseno θ mais I seno θ. Oi. Poderia só usar esse tipo de argumento indutivo se o n fosse natural? Sim, aqui eu estou supondo n natural. Aqui é n natural, 2, 3, 4, tá? É porque raízes enésimas exigem raízes quaisquer. Se você levar um número expoente qualquer, passa pela exponencial e logaritmo. E o logaritmo em números complexos tem um pequeno detalhe que não é tão simples assim. Então, vamos tirar aqui raízes enésimas, mas n é um número natural. Estou tirando a raiz enésima. Então, o que eu quero aqui? Né? Eu quero que ρ elevado a n seja igual a R. Bom, R é um número positivo, então isso aqui significa que ρ é igual a raiz enésima de R, estamos conversados. Agora, eu quero que cosseno θ seja igual a cosseno alfa, quer dizer, cosseno de n alfa, quer dizer, quando eu elevar isso aqui a n, vai dar n alfa. E elevando a n aqui, o seno vai dar n alfa. Então, o seno θ vai ter que ser seno de n alfa. Bom, uma solução simples, né, é escrever alfa igual a θ sobre n. Mas, se você pensar um pouco mais, vamos desenhar aqui assim. Pega aqui o ângulo θ. Está aqui o ângulo θ. Vou desenhar ele aqui assim, vou botar ele aqui, não. Claro, você pode pegar aqui o θ sobre n. Só que, pensa só, se você pegar um outro ângulo assim, ó, pega alfa igual a 2π sobre n mais θ sobre n. Quando você fizer n alfa, isso vai dar 2π mais θ. Vai ter o mesmo cosseno e o mesmo seno que θ. Então esse cara também serve. E ele não é o mesmo desse daqui. Vamos pensar assim, n, sei lá, digamos aqui que foi 4 números, sei lá, 6. Tá? N igual a 6. Então, se você somar com esse θ sobre n o 2π sobre 6, 2π sobre 6 são 60 graus. Então, é uma coisa mais ou menos, sei lá, deixa eu tentar fazer isso direitinho. Olha só, se eu somar 2π sobre 6, aqui eu tenho 2π
sobre 6 mais θ sobre 6. Agora, se eu somar mais 2π sobre 6, quer dizer, mais 60 graus, eu vou ter 4π sobre 6 mais θ sobre 6. Esse cara daqui também, ó, porque quando eu fizer 6 vezes ele, vai dar 4π mais θ. Então, mesmo sendo mesmo passando. Se eu vier até aqui, fizer mais, aqui é π, aliás aqui, né? É π mais π sobre 6, vou botar assim 6π sobre 6, e ainda dá. Se eu somar mais 2π sobre 6 aqui, fizer 8π sobre 6 mais π sobre 6, quer dizer, o 2π sobre 6 são os 60 graus. Então, somei 60 graus aqui, mais 60 graus aqui, mais 60 graus aqui, mais aqui, ainda dá 10π sobre 6 mais π sobre 6. Bem, quando eu fizer mais um, aí eu vou cair aqui, porque 12π sobre 6 são 2π, então eu terei completado uma volta. Hã? Desculpa, θ sobre 6. θ. E aqui o π vai ser o π sobre 6. Então, repara, aqui no caso de raiz sexta, eu tenho 6. A mesma coisa, né? Se eu fizer a raiz enésima de um número complexo, eu faço a mesma coisa com 2π sobre n. Então eu somo 2π sobre n, 2π sobre n, 2π sobre n, até n vezes 2π sobre n, quando eu completo uma volta, caio no mesmo lugar. Isso aí é a parte do ângulo. A parte do módulo é só pegar a raiz enésima de r e multiplicar. Então, todo número complexo tem n raízes enésimas. E ainda mais, essas n raízes enésimas estão distribuídas num polígono regular de n lados. Tá? Muito interessante. Aliás, tem duas maneiras de você ver o seguinte, que a soma das raízes enésimas de um número complexo dá quanto? Certo? Na física, você olha assim, vetorialmente, você vê que, no caso par, é simples, né? Cada vetor cancela com o seu oposto. No caso ímpar, você vê, bom, são forças distribuídas de maneira equitativa, que a soma tem que dar zero. Mas também pode, sei lá, pode pensar assim, da seguinte maneira: as raízes enésimas tem uma primeira, que é essa daqui. Então, imagina assim, imagina que você quer as raízes enésimas de um certo número complexo W. Então, tem a primeira, que eu vou chamar de U, que é a que tem o menor ângulo, digamos assim. Depois tem a seguinte. Ora, esses caras podem ser obtidos da seguinte maneira: pega o círculo unitário e pega esse cara daqui, botando aqui cosseno θ sobre n mais i seno θ sobre n. Quer dizer, é o primeiro aqui. Aqui é 1. O segundo é ele ao quadrado. Imagina que você tenha que u elevado a n do AW. Aliás, desculpa, u elevado a n, vou começar assim com u elevado a n é igual a 1. Então, u ao quadrado elevado a n é igual a quê? Bom, é u elevado a n ao quadrado, é 1 também. U ao cubo
elevado a n, pelo mesmo motivo, é 1. Até u elevado a n menos 1 elevado a n é igual a 1. Agora, u elevado a n já é 1 de novo. Quer dizer, se você pegar as raízes enésimas, vou colocar assim, as raízes enésimas da unidade, o que é o ângulo da unidade? Bom, é 0, mas você pode pensar como 2π também. Aí 2π sobre n. Então, vai ter assim, ó, 2π sobre n, esse aqui é o u, que é 1. Depois, 4π sobre n, etc., até n vezes 2π sobre n, que é o 2π que volta aqui. Essas são as raízes enésimas da unidade. Tá? Então, as raízes enésimas da unidade são aqui. As raízes enésimas da unidade faz assim, u igual a cosseno 2π sobre n mais i seno 2π sobre n. Aí você tem o 2, o 3, etc., até o n menos 1, e a última é u elevado a n, que é igual a 1. Então, as raízes enésimas da unidade são 1, u2 até u elevado a n menos 1 com esse cara daqui. Isso é uma PG de razão 1. A fórmula da soma da PG vale, ela é uma coisa puramente algébrica, né? Quer dizer, como é que a gente faz a fórmula da soma da PG? A gente pega, sei lá, faz a elevado a n menos b elevado a n, isso daqui vai dar a menos b vezes a elevado a n menos 1 mais a elevado a n menos 2b, mais etc., mais ab elevado a n menos 2 mais b elevado a n menos 1. Isso é simples de ver porque você faz a vezes a elevado a n menos 1 dá a elevado a n. Depois você tem a vezes a elevado a n menos 2, b dá a elevado a n menos 1, b que cancela com menos b vezes a elevado a n menos 1. E assim você vai, cada termo vai cancelando até que sobra ainda o menos b vezes b elevado a n menos 1, é o b elevado a n. Então, se você tiver q elevado a n menos 1, isso é igual a q menos 1 vezes q elevado a n menos 1, o 1, não parece, né? Q elevado a n menos 2, mais q mais 1. Consequentemente, a soma desses caras daqui, 1 mais q2 mais q elevado a n menos 1 é igual a esse dividido por esse. Q elevado a n menos 1 sobre q menos 1. Eu não fiz nada aqui que não valesse para números complexos, eu só usei propriedades das operações. Então, isso daqui, se eu fizer, isso daqui vai dar u elevado a n menos 1 sobre u menos 1. U é a razão. Só que u elevado a n é 1. Isso aqui é igual a 1 menos 1 sobre u menos 1, que é igual a 0.